Oi, gente, tudo bem? A aula hoje é sobre ideologia. Eu vou colocar um material aí para vocês, se vocês puderem dar uma olhada antes da aula, é bem legal. Nesse material, ele começa, né, para explicar a ideologia, ele começa com uma reflexão. E essa reflexão é assim: existe uma escola X que está tendo alguns problemas que estão influenciando no desenvolvimento das atividades. Sendo assim, à frente desses problemas, os estudantes, os funcionários e os responsáveis dessa escola, eles se juntam, eles chamam uma assembleia para decidir se eles vão entrar em greve até que esses problemas sejam resolvidos. E ele diz que as opiniões de cada indivíduo ou grupo nesse contexto, elas são ditadas pela ideologia. Na verdade, em todos os contextos, né? Elas são ditadas pela ideologia. Ou seja, a ideologia ela é um conjunto de ideias e de valores que ditam as nossas opiniões e o nosso comportamento na sociedade como um todo. Para conceituar melhor essa questão da ideologia, ele traz alguns pensadores. Primeiro, ele traz o Marx. O Marx, ele está escrevendo aí nesse momento, né? Todos os pensadores antes dele colocavam que o campo das ideias na sociedade, ele é um campo autônomo. Ou seja, você pode, as suas ideias são livres, são autônomas. E o Marx, ele diz que não. Ele diz que a sociedade, ela funciona em duas esferas: a superestrutura e a infraestrutura. A infraestrutura seria o campo material, ou seja, o campo de produção de bens, campo de produção dos bens necessários para a nossa sobrevivência. E a superestrutura seria o campo das ideias, o campo da política, da moral, da religião. E ele diz que essa coisa de colocar como se o campo das ideias fosse autônomo, dizer que o campo das ideias é autônomo, é um plano da classe dominante para manter a classe dominada subordinada. Para manter a classe dominada subordinada à classe dominante. Sendo assim, ele coloca que a ideologia nesse momento, como seria uma ideologia da classe dominante, seria uma falsa consciência da classe dominada. Ou seja, a classe dominada acredita que as ideias são autônomas e isso é uma falsa consciência. O exemplo que ele dá é um exemplo bem contemporâneo, né? Que nos últimos anos, nos últimos tempos aí, a nossa estrutura de trabalho mudou bastante, né, em relação ao tempo que o Marx escrevia. E é muito importante a gente saber que a infraestrutura, mudanças na infraestrutura, influenciam mudanças na superestrutura e vice-versa, né? As duas elas são concomitantes, elas funcionam concomitantemente. Então, um exemplo é, diante de todas essas mudanças na nossa infraestrutura, tem muitos trabalhadores que estão no desemprego, que estão com dificuldades. E o que a classe dominante faz? A classe dominante, ela quer que esse trabalhador, ou seja, que a classe dominada acredite que isso é culpa dela. Ou seja, que a classe dominada está sofrendo com desemprego, com falta de distribuição de renda e com, enfim, todos os problemas que sofremos por culpa nossa própria, por culpa própria da classe dominante. Ou seja, como se a infraestrutura, né, o modo de produção e essa esfera da produção não tivesse influência no campo das ideias. Ele até coloca uma frase aqui que eu achei muito legal, vou ler para vocês, que é: para Marx, ideologia é um universo simbólico que garante a manutenção da ordem vigente sob o controle das classes dominantes. Depois do Marx, ele traz o Gramsci. O Gramsci, ele é um filósofo italiano, marxista, e ele diz, contrapondo a Marx, né? Ele diz que, na verdade, a ideologia, ela é visão de mundo e que é um sistema de valores culturais. E ele diz que é muito importante a gente levar em consideração os valores e o sistema de valores culturais da classe dominada também, porque o Marx ele coloca como se a classe dominada não tivesse nenhum papel nessa estrutura toda. E o Gramsci ele fala que não, que tem um papel sim, que é importante a gente levar esse papel em consideração. As consequências disso que o Gramsci fala, elas trazem uma valorização da cultura da classe dominada,
e também a importância do papel da classe dominada na transformação da sociedade. Então, o Gramsci ele diz que existe uma hegemonia. O que é a hegemonia? É essa ideologia da classe dominante, que é a ideologia mais difundida, né? Então, essa ideologia ela é hegemônica, no sentido de que é a ideologia mais aceita, mais difundida mesmo na sociedade, e existe um consenso de todas as classes de que a ideologia da classe dominante é a hegemonia, é a mais difundida, é a maior. Mas o Gramsci ele diz que as classes dominadas elas são ativas, ou seja, elas conseguem formar uma contra-hegemonia. Se elas se juntarem, se tiver mobilização e se, principalmente para o Gramsci, isso é muito importante, se tiver a participação de intelectuais na classe dominada, ela consegue formar uma contra-hegemonia. Ou seja, consegue ir contra essa ideologia mais difundida. Depois ele traz o Freire, o Paulo Freire, né? Acho que todo mundo já ouviu falar do Freire. E o Freire diz, conversando com Gramsci, ele diz que essa ideologia da classe dominante, ela é difundida e ela é passada para todos nós, para a classe dominada, por meio do processo educacional. Ou seja, ele diz que a educação tradicional, ela traz a ideologia da classe dominante. Só que é possível, no Marx isso não era possível. No Freire e no Gramsci, é possível que por uma educação diferente, por uma educação que o Freire chama uma educação emancipatória, seria possível que as classes dominantes trouxessem uma transformação da sociedade. Ou seja, por meio da transformação no processo educacional, seria possível que a classe dominante pudesse se emancipar dessa ideologia hegemônica e pudesse ter um papel fundamental, um papel ativo na transformação da sociedade. É muito importante também a gente conseguir relacionar o conceito de cultura, né, numa das aulas anteriores aí, com o conceito de ideologia. Porque a cultura, ela meio que rege a ideologia. De forma que cada cultura vai ter uma ideologia, vai ter uma classe. Todas as classes, na verdade, elas vão estar buscando que a sua ideologia seja a ideologia hegemônica. Elas vão estar buscando que a sua ideologia seja difundida pela sociedade e venha a ser a ideologia hegemônica. Dependendo, claro, da cultura que cada uma dessas classes está inserida. Dessa forma, a cultura e a ideologia, elas são formatórias das relações e das expressões sociais de cada indivíduo ou grupo. E aí ele traz, o material que eu vou colocar aí, ele traz o exemplo do funk. O funk, aqui no Brasil, ele é visto como uma manifestação cultural de um valor baixo, porque ele vem das classes dominadas, ele vem das classes mais baixas. E aí, sendo assim, o funk, ele consegue mostrar como que a cultura e como que os interesses sempre vão estar focados na ideologia da classe dominante. Sempre vão estar pautados na ideologia da classe dominante. Bom, gente, por hoje é isso. Eu vou colocar o meu WhatsApp. Se alguém tiver alguma dúvida, podem vir me chamar. Só repetindo, meu nome é Marina. Muito obrigada pela aula. Me chamem no WhatsApp, não tem problema nenhum. Se precisarem chamar, só coloca seu nome lá, fala que veio do Lunturo para eu saber o que está acontecendo. E podem me chamar sem problema nenhum e deem uma lida no material, que é muito legal. Até mais.